Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Valores do Esporte. Estamos aqui com o professor Odilon, tudo bem, professor? Tudo sim, Magali, e você? Tô bem também. Professor, hoje a gente vai falar sobre os atletas expatriados, né? Esses atletas que vão para outros países para desenvolver a carreira deles de atleta. A gente tem vários casos aí de atleta que sai daqui, mas não esquece a cultura daqui e acaba vivenciando outras culturas, mas não conseguindo entender. Como que a gente pode entender esse movimento, professor? Magali, penso que tem dois pontos aí para a gente observar. O desenvolvimento do próprio esporte, ele tem se tornado cada vez mais global. Então, se nós pegarmos um esporte de grande penetração como o futebol, qualquer jogador hoje que está começando a ter um êxito, ele tem um foco de jogar na Europa. Porque hoje o foco do mais alto rendimento esportivo em termos de futebol é na Europa. Tá? Um jogador que siga o mesmo caminho no basquete masculino, se ele perceber que está se desempenhando bem, talvez ele pense em jogar na NBA, no esporte norte-americano. No voleibol feminino, a Itália, e assim por diante. Então, essa globalização da performance esportiva já está presente no imaginário dos atletas. Eles sabem que eles vão ter que fazer essa circulação. Por outro lado, como eu disse, essa questão me leva a pensar numa espécie de negociação entre dois lados conflitantes. Ao mesmo tempo que o atleta tem isso em mente, que o esporte se globalizou e que ele quase que necessariamente vai ter que jogar no exterior em algum momento da carreira dele. Por outro lado, o esporte está muito ligado à glória entre os seus semelhantes. Você vence não para os outros, você vence para os seus. Sim. Você quer que a sua torcida esteja presente, né? Quando o jogador marca um gol, futebol, no estádio adversário, ele sai correndo e procura onde está a torcida dele, por menor que seja. Ele corre lá e pula no alambrado daquela pequena torcida que está. Marcou o gol para os seus. Sim. Então, um jogador que vai jogar, por exemplo, na Europa e lá permanece por muito tempo, ele tenta não perder essa raiz, porque quase que não faz sentido ele não vencer para os seus. Então, eu penso, né, do ponto de vista filosófico, que há uma espécie de dicotomia na cabeça desses atletas expatriados. Eles entendem a importância daquilo que eles estão fazendo naquele país, naquele lugar. Eles sentem uma honra, uma glória de ter conseguido jogar numa liga importante, mas ao mesmo tempo ele precisa vencer para os seus. E isso torna difícil esse momento. Sim, até quando você acompanha esses atletas em redes sociais, eles tudo escrevem em português, né? Tudo voltado para o país de origem deles mesmo. Acredito até que o consumo, eu li um artigo recentemente que falava sobre isso, que até o consumo de notícia, de informação, tudo é do país de origem, mas eles vivem num outro país. E acaba que, às vezes, acontecendo até casos que a gente já teve de atletas brasileiros que acabaram se envolvendo em problemas judiciais nesses outros países por conta de achar que é a mesma cultura, as mesmas leis, e não são, né, professor? Exato. Tem um nível aí de negociação entre esses dois polos que eu mencionei na primeira pergunta, que o atleta vai ter que aprender a lidar, né? Ele quer estar numa liga de alta performance, numa liga europeia, citar a questão do futebol para ficar mais fácil, nosso exemplo ficar mais situado. Jogar numa liga europeia, na Premier League, na Bundesliga ou na liga francesa, enfim. E quer manter as suas raízes com o Brasil. Ele precisa encontrar aquilo que os ingleses chamam de trade-off, um meio termo, aí, uma negociação entre duas coisas que não são totalmente idênticas. Tá? Caso contrário, ele pode
entrar numa espécie de auto-ostracismo. O ostracismo era uma punição da antiguidade que você pegava a pessoa e mandava para fora da cidade. E ela tinha que viver entre desiguais. Você nota que alguns jogadores brasileiros, pelos próprios relatos, eles às vezes têm dificuldade de falar a língua local. Isso não é um luxo. Falar a língua local é absolutamente necessário para ele se integrar. Ele fica só entre brasileiros, né? O que também é um problema, já que você se permitiu, se o seu projeto de vida inclui viver em outro país, você precisa criar conexões com esse país também. Isso não o torna menos brasileiro, isso é uma confusão, né? Se torna mais adequado, adaptado àquela realidade. Isso vai ser melhor para o atleta, para o treinador, para o time e para a torcida. Dúvida. Muito obrigada, professor, pela sua contribuição. Bom, no próximo bloco eu vou falar com o Ivan Tertuliano, que é pesquisador e estuda, já fez um artigo falando sobre expatriado e vai falar um pouquinho para a gente. Até lá. Estamos de volta com Valores do Esporte, agora com o Ivan. Tudo bem, Ivan? Estou bem, graças a Deus, tudo bem. Espero que estejam bem também aí e espero conseguir ajudá-los aí da melhor maneira possível. Ivan, para começar, eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre expatriado, né? Explicasse e esse movimento dos atletas, dessa troca de país, de cultura, enfim, explicasse um pouco para a gente. Essa daí é um apontamento bem interessante, Magali. Tem uma coisa bem legal quando a gente fala sobre expatriação, né? Primeiro vamos tentar definir o termo, né? Expatriados, expatriação dentro da área do esporte. Quando a gente olha para esse termo no esporte, a gente está definindo basicamente, né? Aquele atleta que deixou seu país de origem, ou até a sua cidade de origem, ou até o seu estado de origem. Vamos pensar no Brasil, o tamanho que é o Brasil, ou até os Estados Unidos, o tamanho que são essas duas nações, né? E a gente sabe que essas nações, elas têm em cada canto as culturas bem determinadas, alguns modus operandes sociais bem definidos. Então, quando a gente fala sobre expatriado, a gente está falando de um fenômeno que acontece, né, expatriação, melhor dizendo, um fenômeno que acontece no esporte em que o atleta ele deixa sua região local, sua região nativa e vai tentar a vida com o esporte em outra região. Então, por exemplo, ele sai do Brasil e tenta ganhar a vida com esporte em Portugal, nos Estados Unidos, e aí trazendo para essa sua pergunta, uma coisa que é muito interessante que a gente entende, né, que no esporte, e aí existem basicamente três vertentes aí para falar um pouquinho sobre essas dificuldades e tudo mais. Eu tive o prazer de poder estudar sobre isso no doutorado, e durante o doutorado a gente acabou estudando um pouquinho mais focado nos atletas de voleibol, por uma questão de conveniência, que é o contato que eu tinha com atletas de voleibol que estavam fora do país, mas também por uma questão de gap na literatura. A nossa literatura ela é muito focada, até por uma questão natural do Brasil, ela é muito focada em atletas de futebol. Então, a expatriação de futebolistas, mas não a expatriação de outras modalidades, ou de atletas de outras modalidades. E nós sabemos que os atletas dessas outras modalidades, nas últimas décadas para cá, também começaram a ganhar muito espaço no mercado estrangeiro. Então, a nossa provocação foi, primeiro, nós temos um grande gap na literatura, a literatura muito fala do futebol. Nós temos dois grandes autores brasileiros que falam sobre expatriação no Brasil, né? Uma é a Fernanda Fagiani, que é lá do Rio Grande do Sul, e nós temos aqui em São Paulo a professora Maria Regina Brandão. São duas grandes pesquisadoras que tratam da expatriação e que elas têm esse olhar mais aprofundado no futebol. E aí eu fui um pouquinho para o voleibol, para tentar entender. É claro que eu consigo fazer aqui alguns paralelos comparando os resultados que eu tenho com o que elas têm. Então, basicamente, eu vou tentar falar aqui, não só olhando o voleibol,
o voleibol depois, se vocês quiserem. Eu acabei, né, depois do doutorado, publicando o doutorado em diferentes partes, até para não deixar um artigo só e muito extenso e cansativo. Eu separei as publicações basicamente em motivos que levam os atletas a procurarem sair do país, como é a adaptação desses atletas ao novo clube, como é a adaptação desses atletas à nova cidade e por que que eles retornam para o Brasil. A gente percebe que o principal motivo do atleta para sair do país não é sonho de ser um atleta em uma equipe estrangeira, mas é a necessidade. É a necessidade referente a questões financeiras. Eles saem, eles trocam de país para procurar melhores condições salariais. Não é só a questão estrutural em condições de treinamento e de trabalho. Isso também é um fator que os leva, mas não é o primordial. Eu diria que eles são secundários. A busca maior está relacionada à questão financeira. Só que aí vem um problema, né? Quando eles vão atrás dessa questão financeira, um dos grandes problemas aqui que a gente tem na literatura é que a maior parte desses atletas que buscam essa melhoria salarial, eles acabam cometendo um certo erro nesse processo, que é o seguinte: é não pesquisar ou não tentar entender um pouquinho como que é esse outro país. Então, qual é o idioma desse outro país, quais são as dificuldades sociais que esse país passa. A gente sabe que tem países que têm algumas culturas religiosas mais preponderantes socialmente do que outros países. Então, a grande problemática, a primeira grande dificuldade do atleta é não saber de fato para onde ele está indo. Porque muito se fala, e eu vou dar um exemplo, estou indo jogar no Barcelona. Ok, mas eu conheço como é toda aquela região da Catalunha, eu sei como que funciona socialmente aquela região específica da idade de um certo local, que inclusive até o idioma, em algumas coisas mais regionalizadas, são até diferentes. E isso é uma coisa que muito fragiliza o processo dos atletas. Ivan, há uma preocupação dos atletas em conhecer esse lugar que eles vão viver? Língua, leis, enfim, existe esse movimento ou não? Não há, nem pelos atletas, tampouco pelos seus agentes, porque hoje 100% dos atletas eles só conseguem transferir-se por meio de agentes, o que a gente chama de empresários. E nem o empresário nem o atleta vão buscar essa informação, porque isso denota uma certa necessidade de conhecimento, até de elaboração de processo de expatriação, que é um dos grandes gaps e uma das grandes conclusões que nós temos nesses estudos. Falta uma preparação do atleta para o processo. A gente basicamente pega o atleta aqui e coloca ali, mas a gente não pensa nesse processo de levá-lo, aquilo que a gente chama de aculturação. Então, nós temos esse grande problema nessa nova condição chamada de expatriação. Não existe o preparo. Os atletas não buscam informações, eles não são orientados a conhecer sobre. Então, a gente tem uma grande problemática aí social que é exatamente sobre isso, né? A ausência de preparação leva os atletas a irem para um lugar que, apesar de pensar em ser conhecido, é um local totalmente desconhecido e que isso é muito problemático para a aculturação, ou seja, para eles se adaptarem ao novo ambiente. Existe uma dificuldade para os atletas em viver nesses novos lugares devido a não ter a facilidade da língua e eles mantêm então a cultura do país de origem? Exatamente. A maior parte dos atletas, eles acabam, né, indo, e aí é uma coisa interessante, boa parte desses atletas, além de tudo, eles vão sozinhos, então eles acabam procurando ali pequenas colônias de brasileiros
E o Brasil ele tem essa particularidade, né? A gente praticamente tem brasileiros em todos os cantos do mundo, e eles acabam procurando algumas vezes essas pequenas colônias para se adaptar, para se aproximar, mas nem sempre é possível. Nem sempre é possível, e esse também é um outro fator que pode atrapalhar. Relacionado a essa cultura que eu acabo levando, né, a minha própria cultura, o meu jeito de ser, a minha forma de agir para outros países, em alguns casos isso é possível e isso dá certo, até porque, por sermos um país latino, muitos hábitos culturais nós herdamos dos nossos colonizadores, dos europeus principalmente, né? O brasileiro, os portugueses. Então, dependendo para onde eu vou, mesmo tendo uma grande dificuldade ali, ou uma grande diferença entre Brasil e Portugal, seria muito mais fácil, em teoria, e isso a literatura vem trazendo também, em teoria, de eu ir para um país que tem o mesmo idioma e que tem uma cultura mais próxima da minha. Isso me facilitaria muito. Quando eu vou para um país que tem uma cultura diferente, eu entro naquilo que a gente chama de choque cultural. A ideia que você acabou de falar, o choque cultural. O que seria esse choque cultural, né? É quando eu não identifico a cultura da qual eu sou criado, ou da qual eu herdei em decorrência da minha formação, né? E com a cultura que está ali presente para mim no ambiente. Ou seja, eu me sinto num ambiente hostil. Por quê? Porque a cultura desse ambiente é extremamente diferente. Só que temos um problema aqui, Magali. Esse choque cultural, pensando aí em teorias de expatriação, ele é um segundo estágio ali do processo de expatriação, que geralmente vem a acontecer, né? Esse choque cultural, isso geralmente vem a acontecer ali por volta de 3 a 6 meses, dependendo da autoria que eu busco ali como base, ou após 3 meses, 4 meses, é que eu começo a ter esse choque. Por quê? Porque nos primeiros meses, de 1 a 3, 4 meses, eu me sinto ali como um turista. Então, aquilo que a literatura chama da fase, né, do ajustamento cultural, chamada de lua de mel. Aquele momento em que eu fico ali vislumbrado com o ambiente, então eu olho aquelas pessoas com roupas diferentes, com hábitos diferentes, com alimentações diferentes, e eu falo, nossa, que legal, porque é a visão de um turista. Só que chega uma hora que, ao viver nesse local, eu começo a identificar que a visão de turista, ela não é suficiente, porque turista você vai, fica um tempo e vai embora. Só que quando eu vou como atleta, eu não fico um tempo, eu vou para ficar. E aí entra nesse choque cultural, que é esse momento em que ocorre a desilusão, em que aquela visão de turista começa a ser apagada, começa a ser diminuída, e aí eu começo a me sentir desconfortável com a minha vida diária, justamente por conta dessas alterações, dessas mudanças de hábito e até de cultura. Aquilo que eu não aceitava, nesse país é aceito e eu me sinto um pouco constrangido com isso. Aquilo que eu aceito, eles não aceitam e eu fico assim, como assim? Como não posso, por exemplo, um brasileiro, que é super normal um brasileiro que mora numa cidade praiana, como assim eu não posso andar sem camisa? Se você for para alguns países para além das nossas fronteiras, né? Se a gente for para alguns países, como por exemplo os países de origem muçulmana, eu não posso ficar andando pela rua sem camiseta, o que aqui nas praias brasileiras é super comum. Então a gente começa a ter essas questões aí, aquilo que a literatura entra ou discute como choque cultural. E é nesse ponto que a maior parte dos atletas acabam entrando, né, em algumas variáveis psicológicas não tão adequadas, como depressão, ansiedade, medo, tristeza. Por quê? Porque eles não se sentem acolhidos. Ivan, eu queria que você falasse para a gente, para encerrar, qual o legado que fica na vida desse atleta com essa vivência? Aí eu vou falar sobre aquilo que eu retirei dos atletas no questionário que eu apliquei com eles, agora falando dos atletas de voleibol, e eu vou falar um pouco também dos de futebol a partir de um estudo da professora Maria Regina que eu também vim acompanhando. É o seguinte, os atletas, apesar de todas essas barreiras, eles falam que fariam isso tudo de novo.
E por que que eles fariam tudo isso de novo? É uma coisa bem interessante, né? Por que que eles fariam isso tudo de novo? Porque isso para eles serve como experiência. Essa é uma questão interessante do atleta. O atleta ele não vive só procurando alegria o tempo todo. Ele também consegue interpretar que as dificuldades são processos ou degraus para uma melhoria profissional. E muito atleta identificou que essas, vou usar entre aspas, tá? Não é um termo acadêmico, mas esses perrengues que ele passou nesse processo foram muito bons, foram fundamentais para o crescimento e para o amadurecimento. Inclusive, a gente até tratou na discussão dos dados como esses perrengues serviram como melhoria das estratégias de coping, ou seja, daquelas estratégias de enfrentamento, de ele conseguir dar conta das adversidades que o meio esportista oferece de uma forma mais madura, de uma forma mais consistente, mais sólida. Claro, teve muito atleta que não aguentou, chegou ali por 3, 4 meses, pediu para voltar. Mas aqueles atletas que permaneceram, que passaram do estágio 2 e foram para o estágio de adaptação, e aí foram andando pelos outros estágios, que são o de adaptação e controle, né? O estágio 3, o estágio 4, adaptação e controle, eles se sentiram muito satisfeitos. Inclusive, muitos começaram a assumir a cultura desse novo país para a cultura pessoal. Então, aquilo que a gente chama de interculturalismo, né? Transculturalismo, de as culturas se chocando e não uma excluindo a outra, mas uma somando com a outra, isso acabou se dando muito bem. Claro, como eu falei, isso não são todos, mas a maior parte dos atletas que fizeram esse processo conseguiram alcançar isso dos que nós investigamos no voleibol e pelo que eu li alguns trabalhos da professora Maria Regina, isso também aconteceu com atletas do futebol, mas assim, eu diria que no futebol ainda é um mercado muito grande para ser discutido, porque a gente tem mais de 1.500 atletas anualmente que saem do país para tentar a vida jogando futebol. E o estudo não, os estudos quando a gente lê são uma amostragem muito menor, então eles não conseguem apresentar um retrato de todo mundo ali. Só para você ter uma ideia, no último número que eu tenho aqui de 2019, né, antes da pandemia, porque a pandemia deixou tudo meio maluco, antes da pandemia o Brasil, né, teve dentro da CBF registrados 1.464 atletas, né, 1.464 atletas que tentaram sair do Brasil para tentar a vida em outro país. Então, nós tivemos 1.464 possíveis jogadores de futebol expatriados. Quantos voltaram? A gente não sabe, mas a gente tem um número muito grande de atleta aí que busca por esse caminho, e muitos falam que foram inspirados pelos seus pares. Ou seja, o grande legado disso é, se a gente tem isso bem feito, isso serve até como um modelo de preparação, de processo para os atletas irem de uma forma mais estruturada. A gente até fala sobre falta no esporte brasileiro modelos, não só modelo de treinamento, mas modelo também de transição. Ou transição entre o país, ou até transição de carreira. Esse é outro detalhe que a gente poderia discutir também, né? Que muita gente acaba abandonando lá na frente, porque acaba contrato, não tem para onde ir, não tem estrutura para se manter, acaba se aposentando. Ivan, muito obrigada pela sua participação, por compartilhar um pouco sobre seus estudos aqui com a gente. Quem sabe aí você volta numa próxima para contar um pouquinho mais sobre o que você está estudando. Que isso, eu que agradeço e pode contar comigo, sempre que precisar é só nos chamar. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero vocês no próximo programa. Até lá!